Olá, eu me chamo Nayane Macedo e sou professora de música aqui em Belém do Pará. Atualmente faço doutorado em música na linha de pesquisa de educação musical na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou compartilhar sobre o meu artigo com o tema sobre escolhas curriculares, uma investigação em um conservatório, que é um recorte da minha dissertação de mestrado, que tratou da disciplina de teoria musical em um conservatório aqui da cidade de Belém. No recorte que eu apresento hoje, o meu objetivo é observar como se deu a organização curricular do modelo de ensino implantado no Instituto Estadual Carlos Gomes, conhecido como divisão por programas do curso fundamental. Na minha dissertação de mestrado, eu tratei da disciplina de teoria musical, mas para isso eu procurei compreender como é que era a organização curricular. Então, no trabalho de hoje, eu trato de descrever como é que se deu essa implantação de divisão por programas. Na época da minha dissertação, eu não encontrei registros de como foi feita essa implantação, de como foi feita essa organização. Então, na minha metodologia de trabalho, eu usei da análise bibliográfica dos textos e de livros que tratavam da história do conservatório e também a análise documental, porque eu fiz a análise do projeto político-pedagógico. E como não havia registros dessa implantação, eu utilizei de entrevistas. Eu entrevistei 3 ex-professores da escola que na época estavam atuando de quando se deu essa organização curricular. Aqui, no terceiro slide, eu trago como é que foi feito, como é essa organização que eu chamo que é chamada de programa A, B e C. Então, eu tenho um quadro com 4 colunas. Na primeira coluna, eu tenho os itens que eu vou descrever e nas demais colunas eu tenho a descrição desses itens. Na primeira coluna, eu vou ter os programas, faixa etária, tempo do curso e instrumentos ofertados. Na segunda coluna, ela trata do programa A. O programa A, ele vai atender os alunos de 7 a 9 anos, e o tempo do curso vai ser de 10 anos, e os instrumentos ofertados são violino, piano, flauta doce e violoncelo. Na terceira coluna, eu tenho o programa B, e ele vai atender os alunos com a faixa etária de 10 a 14 anos. O tempo do curso é de 4 anos, e os instrumentos ofertados são instrumentos de madeira, metal, percussão, cordas friccionadas, menos o violino, e cordas dedilhadas. Na minha última coluna, eu vou ter o programa C, e a faixa etária que ele vai atender vai ser de 15 a 19 anos, o tempo do curso é de 3 anos, e os instrumentos ofertados vai ser o curso de canto lírico. Esse quadro ele foi feito com base no projeto político-pedagógico datado de 2011, e vale ressaltar que essa divisão por programas ela foi criada na década de 80 e foi usada até o ano de 2019, até pouco tempo então. E essa divisão por programas, ela era utilizada no nível fundamental do Instituto Estadual Carlos Gomes, porque ele tem o nível fundamental, o nível técnico e o nível superior. Então, o que eu tenho descrito nesse programa era o que me suscitava os questionamentos que me levou a pesquisar. Eu me perguntava o porquê dessa divisão dessa faixa etária, por que alguns instrumentos são ofertados em determinados programas e por que determinadas faixas etárias e o porquê da duração desses cursos. Isso que me levou a investigar como se deu a implantação desse programa. Antes de pensar em modificações e sugestões, primeiro eu quis compreender, entender. Mas antes de falar dos programas, é preciso falar sobre o Instituto Estadual Carlos Gomes, que é um centenário conservatório aqui na cidade. Na verdade, ele é mais conhecido como Conservatório Carlos Gomes, e ele foi o terceiro conservatório criado no Brasil. Antes dele só tinha o do Rio de Janeiro e o da Bahia. Ele foi criado em 1895. Nesse período, a gente vivia aqui o ciclo da borracha, um período de grande riqueza para a economia do Estado. Então, ele foi criado dentro dessa sociedade que queria ter semelhanças com o modelo europeu. O primeiro diretor da escola foi o mestre Carlos Gomes, que foi convidado pelo governo do estado para vir assumir o cargo aqui, só que ele passou poucos meses e veio a falecer, e por isso que o instituto tem o nome dele em homenagem.
Nesse primeiro momento que ele foi criado com uma grande oferta de números de instrumento, de cordas, de sopro, né? Tinha violino, violoncelo, clarinete, oboé, fagote. As disciplinas de teoria musical eram extensas, então eu tinha composição, contraponto, harmonia, solfejo, disciplinas voltadas para a fisiologia da voz, línguas estrangeiras como italiano, francês. Mas aí, em 1908, o Instituto ele vai ser fechado por conta da crise econômica que o Estado começou a passar, né, com o declínio do ciclo da borracha, e aí o governo resolveu fechar. E ele vai ser reaberto em 1929, só que ainda com custos reduzidos. Então, eu vou ter um menor número de ofertas de instrumentos, assim também como um menor número de disciplinas teóricas. E eu vou ler aqui um trecho de uma citação de Vieira, de 2001. Ela fala assim: Vieira explica que o currículo do conservatório seguiu o padrão europeu, inclusive na divisão das disciplinas em teoria musical e prática instrumental. Segundo Vieira, as disciplinas ficaram, então, restritas à teoria musical, harmonia, história da música e solfejo, canto solo e coral, violino e piano. Ainda segundo a autora, naquele período, o corpo docente do Instituto passou a ser, em sua maioria, composto por professores de piano. A partir da década de 70, a gente vai começar a ter mudanças, um movimento para que seja feita essa divisão por programas. Então, a primeira mudança que influenciou nessa divisão vai ser a LDB de 5.692 de 71. Porque vale lembrar que, antes disso, o Instituto, o certificado que ele emitia, valia como um certificado de ensino superior. Mas com a LDB de 71, o conservatório ele passou a ser um curso técnico, né? Ele primeiro virou curso técnico para mais tarde ele oferecer o curso superior. Então, como eu disse, eu não tinha encontrado registros de como foi sendo implantada essa divisão por programas. E aí, aqui, eu trago o trecho de uma entrevista de uma das professoras, em que ela vai falar dessa mudança. Ela diz assim: antes da reforma da lei, o Conservatório Carlos Gomes seguia exatamente a Escola de Música do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí vinham aqueles programas, todos de acordo com eles. Depois que foi transferido primeiro, segundo e terceiro grau, se viu o que era que estava sendo dado nos programas de 4 anos, se juntou mais. E nos programas de 7 anos, dilatou mais, porque entendia que era o piano. Então tinha que ter uma coisa mais lenta de ensino. E o pessoal de canto tinha que correr mais. Mas, na realidade, eles davam o mesmo programa aos 3 grupos no nível básico. Então, aqui a gente já vê uma questão de aos 3 grupos, que se remete ao programa A, B e C. Quando ela diz depois que foi transferido o primeiro, segundo e terceiro grau, que ela diz que teve essa mudança de programas, é porque a gente já não vai ter, por exemplo, no primeiro grau, né, no ensino fundamental, a gente não vai ter todas aquelas disciplinas. No primeiro grau ficou praticamente teoria musical, que eles vão chamar de disciplina de solfejo, teoria e percepção. Eu já não vou ter história da música, eu já não vou ter canto coral. Isso já vai ficar para o segundo grau, né? Assim como outras disciplinas vão ser ofertadas no terceiro grau mais tardiamente. Então, aqui, com a LDB de 71, essa mudança para o ensino técnico, a gente já tem uma redução de disciplinas no primeiro grau, né, que vai ser o ensino fundamental, o ensino básico, mas, em compensação, esse ensino fundamental ele vai ter uma duração maior e isso vai depender da idade com que o aluno vai entrar, para que ele termine esse primeiro grau e vá para o segundo grau com uma idade equivalente à idade que ele vai estar no ensino médio na escola regular. Outros fatores também vão contribuir para essa divisão por programas. Uma delas vai ser a criação da Fundação Carlos Gomes, que vai ser criada em 1986, já na década de 80, e essa fundação ela é criada como uma entidade mantenedora para que possa buscar recursos além do governo do estado. E aí, uma das primeiras atitudes dessa fundação vai ser a contratação de novos professores, porque vale lembrar que quando o Instituto é criado, ele é criado com muitos professores de fora, porque na época em que ele foi criado, ali no auge do ciclo da borracha, vinham muitos músicos da cidade, de outras cidades para cá, para tocarem aqui em Belém. Eles vinham com companhias líricas e acabavam ficando aqui, e assumiram muitos desses postos no Instituto. Quando fechou, né,
perdeu muito desses professores, se perdeu muito desses professores, e aí na década de 80 a fundação faz esse movimento de contratar professores porque não tinham mais pessoas para ensinar determinados instrumentos que não tinham na cidade. Então, com a vinda desses professores, foi possível ter a oferta de novas classes instrumentais. E muitos desses professores vieram de outros locais do Brasil e até de fora do país, como no caso de russos e búlgaros que vieram para cá. Como eu disse, não se tem esse registro. Então, mais uma vez, eu faço uso das entrevistas para contar, né, como é que foi se dando esse processo. E aqui no dos textos fala assim: eu não sei se tu te lembras, veio uma professora de fora, Lopatina. Ela fez uma modificação no programa. Até tinha um outro professor também, o Andy. No outro trecho diz assim: nessa vinda de vários professores veio o professor Andy, que era professor de matéria teórica e também regeu a primeira Big Band. Ele tomou conta, mas ele tinha muito conhecimento da parte teórica. Tanto esses dois professores que são citados, tanto a Lopatina quanto o Andy, elas contam, né, essas professoras contam que eles que começaram a fazer modificações no programa de teoria musical. Também fica a questão de por que alguns instrumentos são ofertados no programa A, outros são ofertados no programa B. Não se tem esse registro em documentos da escola. Mas aqui eu trago a fala de uma das entrevistadas que justifica essa divisão dessa oferta instrumental. Diz assim: outra coisa, o aluno entrava porque com a vinda dos estrangeiros nós começamos a ter instrumentos de sopro, quer dizer, violão. Já tinha o violão popular, mas depois começou o violão erudito. Outros instrumentos de cordas, que é o caso do contrabaixo, cello, viola. Então começaram a perceber que como o aluno entrava com mais idade, nós começamos a limitar as idades. Os professores de instrumento também participaram dessas decisões, porque tinha que dizer: não adianta o aluno de 15 anos entrar para o violino, por parte toda muscular da criança. A mesma coisa o piano, quer dizer, um jovem de 15 anos, como é que vai estudar piano? A mão dele já não vai mais formar. Em compensação, o violoncelo e o contrabaixo, que também são instrumentos de cordas, eles já exigem uma criança maiorzinha. Você não pode colocar uma criança de 7 anos, a não ser que seja tudo instrumento pequenino, como é o Suzuki, não é? Mas não era o nosso caso. A gente não podia ter esses detalhes todos. Então, aqui a professora ela conta que houve uma decisão dos professores da época, né, em fazer essa divisão, alguns por conta do tamanho dos instrumentos, porque não tinha instrumento pequeno para crianças menores, né? Mas também a gente vê uma crença, né, de, como ela diz, não adianta o aluno de 15 anos entrar para o violino, porque tem a questão muscular. Então, havia esse pensamento na precocidade, né? De ter essa preferência por crianças, porque eles vão desenvolver melhor do que um aluno que entra com mais idade. Nas minhas considerações finais, eu faço um apanhado do que foi possível observar nessa construção do programa, nessa implantação. O Instituto Estadual Carlos Gomes não foge dos moldes do modelo conservatorial, seja na divisão das disciplinas como teoria musical e prática instrumental, nessa hierarquização instrumental, onde alguns instrumentos devem ter um programa maior porque são considerados mais difíceis, enquanto outros podem ter um programa menor, assim como a predileção por crianças para aprenderem esses instrumentos mais difíceis, enquanto outros alunos que entram com uma idade maior, né, com uma idade mais avançada, não teriam acesso aos instrumentos considerados mais difíceis ou mais nobres. A manutenção desse hábito conservatorial também é perceptível quando a gente vê lá na criação do Instituto uma necessidade de se espelharem, de ser parecido com o modelo europeu, e mesmo depois de anos, por exemplo, quando a gente já vem para a década de 80, na mudança das leis, ainda assim se quer manter essa semelhança. Esse trabalho ele teve como intuito, além de fazer o registro de parte dessa história do conservatório, mas também propor uma reflexão de como se dão essas escolhas e de como se permanece por muito tempo nelas, às vezes sem considerar o contexto externo, né? Aqui no meu próximo slide eu coloco as referências que eu utilizei no trabalho. Eu agradeço o interesse pela minha pesquisa e assim, os que vieram também assistir. Muito obrigada.